boa parte das ONGs ambientalistas são financiadas por Rússia e China. Só que agora, porém, nós estamos vivendo tempos muito esquisitos. Os mesmos caras que defendiam ferrenhamente isso há anos, agora estão mandando um famoso foi mal, tava doidão. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Pelo menos temos uma boa notícia. Eu acho que ninguém esperava por essa boa notícia, que também não vai sair na imprensa brasileira. A imprensa brasileira não dá as más notícias, mas também não dá algumas boas notícias. Porque vocês se lembram daquele tempo sombrio no mundo, onde todos os problemas existentes eram culpa da grande ameaça existencial, a maior ameaça, segundo Joe Biden, a maior ameaça existencial dos Estados Unidos. O mundo inteiro se unindo para lidar contra o quê? Tráfico de drogas? Não. Mudanças climáticas. Eu não sei quantos anos vocês têm no chat. Me digam a idade de vocês. Pode botar a idade. Não tem problema que eu não vou zoar, não. Eu quero saber a idade de vocês. Porque quando eu era moleque... Bota aí o chat, Bruno, rodando aí. A galera aqui tem idade para isso. 45, 65, 70. Então todo mundo aqui tem mais ou menos a minha idade. Ou mais velho. Então, vocês todos têm idade para lembrar de como antes existia um negócio chamado aquecimento global. Na verdade, eu me lembro, vocês devem lembrar, antes do aquecimento global, o grande medo era o buraco na camada de ozônio. Eu me lembro, buraco na camada de ozônio e aquecimento global. Mas dizem que antes, vocês aqui, tem gente... tem um cara de 17. Dizem que vocês que são um pouco mais velhos... tem um aqui que diz que tem 101, duvido. Vocês que são um pouco mais velhos, é o CFC. Clorofluorcarboneto, uma porra assim. Camada de ozônio. Você não podia usar ir à praia sem protetor solar por causa do buraco na camada de ozônio, etc. Mas antes disso, a galera mais velha aqui deve lembrar que antes o problema era o resfriamento global. Pois bem, tudo isso sofreu um rebranding, né, e passou a ser mudança climática. Em 2006, o Al Gore, que foi candidato a presidente pelo Partido Democrata aqui nos Estados Unidos, lançou um documentário apocalíptico mostrando a Flórida e Nova York inundadas pelo aumento do nível do mar. O cara ganhou uma fortuna falando sobre mudanças climáticas e aumento do nível do mar, e malandramente usou todo o dinheiro para comprar uma casa de frente para o oceano. Não estou zoando aqui a notícia. O cara é um gênio. Mas o ponto aqui é que grande parte das pessoas acreditava nessa história. Pessoas, de fato, acreditavam, e muita gente ainda acredita, que o ser humano era o principal agente causador do aumento da temperatura na Terra. E não... Tudo bem, tem gente que acredita em terraplanismo, tem gente que acredita em mudança climática, etc. Mas o problema é que países inteiros desenvolveram políticas com base nessa mentira, inclusive o Brasil. E era uma coisa genial, era uma coisa quase que coincidentemente fantástica para os russos e para os chineses, porque enquanto o Ocidente se desindustrializava e tornava os seus produtos mais caros por conta das regulações ambientais, por conta de uma energia mais cara, por conta... Antigamente, você fazia uma obra nos Estados Unidos, se fazia a obra em um mês. Veio tanta regulação ambiental, veio tantos... Hoje em dia as obras demoram pra caramba aqui. Energia tornou-se caríssima. Preço do petróleo
dispara porque a produção reduz. Quem são os grandes beneficiários? Ora, um pequeno paizinho que basicamente vive de exportação de petróleo, chamado Rússia, e uma China que nadou de braçada e recebeu toda a produção industrial do mundo inteiro muito barata. Então, todos os países faziam uma política para tornar impossível produzir algo no Brasil, nos Estados Unidos, etc. Enquanto a China e a Rússia, que cagavam para esse negócio de mudança climática, uma continuava produzindo petróleo igual um louco e tinha petróleos a níveis altíssimos e preços altíssimos que sustentavam o regime do Vladimir Putin. E na China, a China se tornou o parque industrial do mundo, levando todas as indústrias dos Estados Unidos, da Europa, inclusive do Brasil. E nós tivemos um prejuízo absolutamente incalculável, inclusive social, porque a destruição da classe média passa por esse processo. Se você fez o meu curso O Fim da América, você sabe, explico lá especificamente como essa agenda foi implantada no Ocidente pela União Soviética, justamente para sabotar a produção industrial do Ocidente. Ora, até hoje, boa parte das ONGs, isso foi uma investigação feita pelo Congresso dos Estados Unidos, boa parte das ONGs ambientalistas são financiadas por Rússia e China. Ei, desculpa interromper seu vídeo, mas eu queria te lembrar de dar o like nesse vídeo. Nós aqui do canal Olavo do Carvalho pedimos a sua ajuda para você comentar, compartilhar e principalmente seu like para o YouTube entender que nosso conteúdo é relevante e que ele tem importância. Então deixa o teu joinha aí que vai ajudar demais o nosso trabalho aqui no canal. Valeu. Por Rússia e China. E também por bilionários globalistas. Só que agora, porém, nós estamos vendo tempos muito esquisitos. Os mesmos caras que defendiam ferrenhamente isso há anos, agora estão mandando um famoso foi mal, tava doidão. Cadê o nosso foi mal, tava doidão, Bruno? A gente tem um foi mal, tava doidão. Não tem? A gente tirou do nosso arquivo, a gente tem um foi mal, tava doidão no arquivo. Aê! Isso aí é a casa do Bill Gates. Casa do Bill Gates. Cara, esse letreiro eu nunca vou apagar da minha vida, cara. É maravilhoso. Tem que deixar ele aí no arquivo. Não pode desaparecer. O foi mal, tava doidão. Nunca pode desaparecer. Ele é maravilhoso, cara. Então, vejam, por exemplo, a versão americana dessa matéria, desse letreiro foi mal, tava doidão, foi essa matéria do The New York Post, essa semana, com Bill Gates muda a sua visão sobre as mudanças climáticas após anos de pessimismo. As pessoas poderão viver e prosperar. Quer dizer que o Bill Gates, que financiou essa agenda até não poder mais, descobriu que agora você não vai morrer amanhã por causa do escapamento do carro soltando gás carbônico na estrada ou das vacas peidando nas fazendas. Essa história das vacas peidando nas fazendas é sério. Boa parte do aumento do preço da carne vem das regulações ambientais por causa dessa estupidez. Mas até semana passada era a ciência. Eu quero saber se essa semana, agora que o Bill Gates mudou de ideia, já deixou de ser, já passou a ser uma coisa aceitável. Os mesmos caras nunca acreditaram nisso. Um comprava, mansão de 9 milhões na praia, 9 milhões de dólares, né? O outro, mudanças climáticas, redução da emissão de gás carbônico. A Taylor Swift, o Leonardo DiCaprio pegavam um avião para voar até a esquina para comprar cigarro. Uma viagem dos caras para a Europa era mais poluente do que você vai conseguir emitir na sua vida inteira. E agora o Bill Gates manda uma sinalização para os bilionários mudarem de causa. A pauta agora é fome, doenças, mas não mudanças climáticas. Não tem. Agora, eu fico pensando, né? O que há por trás dessa mudança de coração? Será que é só altruísmo?
Eu falo isso aqui no programa e é uma coisa meio throughout speak. Eu acho que eu tô com essa pegada throughout speak, de falar coisas que você não vai ouvir em lugar nenhum, porque eu quero que vocês prestem atenção. Se os bilionários estão desembarcando da pauta mudança climática, e daqui a pouco eles fingem que não era com eles, que eles nunca falaram isso. Tem que ver qual é a próxima pauta que esses caras vão embarcar. Porque com certeza é para te fuder. Olá pessoal, eu sou Eliel, criador do canal Olavo é do Carvalho, e eu tenho um recado muito importante para passar para vocês. Só lembrando que a gente tem vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. E o recado que eu tenho é o seguinte, é uma novidade que agora você pode se juntar ao jornalista Paulo Figueiredo, que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos e conseguiu, junto com o Eduardo Bolsonaro, fazer o que 512 deputados e 81 senadores ainda não fizeram pelo Brasil. Você pode fazer a diferença se tornando apoiador do Paulo Figueiredo. Entra no link aqui na descrição do site do Paulo Figueiredo e usa o cupom Olavo é do Carvalho. Assim você se torna apoiador do Paulo e ajuda a gente a construir um país melhor, com menos de $5 por mês. Use o cupom Olavo é do Carvalho e se junte aos patriotas que realmente vem fazendo a diferença pelo Brasil. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode se tornar um patrono Gold do Paulo Figueiredo. Com menos de $50 por mês, você tem acesso a um grupo exclusivo e a uma reunião mensal com o Paulo Figueiredo. Lá você pode dar suas ideias e a sua opinião e realmente contribuir para que o Brasil seja um país melhor. Então fica aqui a minha dica, entra no site do Paulo Figueiredo, apoie ele, vamos fazer a nossa parte, que ele está fazendo a dele lá nos Estados Unidos. Valeu, galera, abração.